Bom dia. Nesta videoaula vamos a conversar sobre a mudança de variáveis na integral dupla, certo? Primeiramente vamos a lembrar como que foi definido a integral de uma função de duas variáveis num conjunto mensurável, né? Bom, nessa videoaula nós queremos perguntar o seguinte, né? Será que a mudança de variáveis na integral dupla tem a mesma forma que nas integrais unidimensionais? Vejamos, né? Então, da aula anterior, o que nós aprendemos, né? Que dado um conjunto mensurável e bidimensional, né? Um minutinho aqui. Um conjunto mensurável e bidimensional é tal que para qualquer partição, né? Ou seja, vejam, quando você tem na reta para um intervalo, particionar significa você dividir um intervalo nas partes que você quiser, né? Certo? A mesma coisa acontece nos conjuntos bidimensionais, né? Tem aqui para qualquer partição que vamos chamar de tal, né? Em particular para retângulos de lados paralelos aos eixos coordenados, né? Ou podem ser também paralelogramos, né? A integral f em e pode ser pensado como esse que está aqui. Então, a integral em e da função f de duas variáveis, né? Era igual ao limite. Aqui o limite não se escreve, mas na verdade é com relação ao diâmetro da partição, né? Quando você particiona, vou pular um pouquinho aqui. Esse aqui, esse circular que está aqui, quase circular, é o conjunto E. Então, você particiona para ser retângulos, né? Então, o que é essa expressão que está aqui, o limite? Veja que cada partição que está aqui tem um diâmetro, tá certo? Cada um deles, esses quadradinhos, tem um diâmetro. Pode ser diferentes. Então, se você vê, observa o máximo deles, entre todos, como são diferentes, um deles vai ser maior que os outros, tá certo? Então, o limite quando você... Deixa eu ver aqui um minutinho. O limite quando você pega aqui é quando o máximo do diâmetro da partição tende para zero, né? Dessa soma de Riemann aqui. Se essa soma, o limite existe, então isso se chama integral dupla, né? Tá certo? Aqui, o que são esses RI que colocamos aqui, né? Esses RI são... aqui, vamos mostrar. Esses são pontinhos que estão aqui. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, aqui em qualquer um, né? Se você pegar esse quadradinho aqui, que seria... se você nomeou esse quadrinho, por exemplo, vamos colocar E2, não? Então, o RI2 está aqui. Se nomeou esse quadrinho de E5, por exemplo, então aqui vai ter o RI5, certo? Tá, isso aqui foi feito na aula passada, né? Tá certo? Esse aqui, se esse limite existe, né? Então significa que nós vamos chamar isso aqui de integral dupla, certo? E aqui, obviamente, a medida do todo conjunto é igual ao somatório de todas as medidas das partições. Bom, isso só lembrando da aula anterior. Tá, agora, o que podemos pensar, né? Na verdade, o que estamos pensando aqui? Que a coleção dos retângulos ou paralelogramos RI, né? Que seria esse retângulo que está aqui. Esses retangulinhos, né? Eles vão aproximar o conjunto mensurável, certo? Ou seja, mensurável, né? Então, a união de todos a partição de EI, né? Vejam que o conjunto EI, o conjunto E que está aqui, por exemplo, né? Aqui, segundo o gráfico, é menor, está contido no retângulo maior, né? Aqui você pode particionar o E da forma que você quiser, né? Então, essa partição do conjunto E aproxima-se para a partição dos retângulos. Está aqui, né? Uma aproximação da união de todos os retângulos. Então, esse retângulo paralelo vamos chamar de RI, certo? Agora vamos a lembrar de álgebra linear, né? Pode ser que, como eu escutei comentários que ainda vocês estão pagando ou não pagaram, né? Mas, ainda assim, geralmente nos cursos de matemática, quando você paga ou está fazendo cálculo 2, um requisito indispensável é já ter estudado álgebra linear, certo? Então, por isso que aqui eu escrevi, vamos lembrar, né? Da álgebra linear, que é uma transformação linear invertível, que vamos chamar de L, né? De R2 a R2,
ele vai transformar vetores linearmente independentes em vetores linearmente independentes. Certo? Assim, se denotarmos os vetores que compõem, por exemplo, aqui então, vamos a voltar aqui o gráfico, né? Aqui, por exemplo, tem aqui um retangulinho, certo? Aqui você pode dizer aqui um lado do retângulo pode ser U e outro lado pode ser V, vetores, certo? Tal como está aqui, né? Vamos a anotar, por exemplo, os lados compõem o retângulo RI por U e V, certo? Respectivamente. Então, esses, para a transformação linear L, vão a ser transformados nos vetores L de U e L de V, que serão os lados do paralelogramo, que seria a imagem, certo? Porque U e V, eles estão no domínio da transformação linear. E L de U e L de V são a imagem, certo? Então, a imagem também vai ser ou um retângulo ou um paralelogramo. Vamos a denotar essa imagem por TI. Dessa forma, a medida do retângulo imagem, que seria TI, né? Vai ser igual ao determinante de L vezes a medida do retângulo RI. Tá certo? Ou, se podemos dizer, né, a área, essa aqui seria a área, né? A área do paralelogramo ou retângulo TI é igual ao determinante de L vezes a área do paralelogramo RI. Aqui, vejam que aqui tem determinante de L, né? O determinante de L seria o determinante da matriz da transformação linear. Vejam que, por hipótese, ela é invertível, né? Por isso que o determinante é diferente de zero. Aqui, né? E aqui nós podemos, o seguinte, né? Aqui, a área, por exemplo, da imagem toda, vamos voltar aqui, a imagem toda desse conjunto E ou desse retângulo que está aqui, vai ser outro retângulo, certo? Então, a medida, que significa isso aqui? A medida de toda a imagem de L através de E vai ser igual a esse limite que está aqui, certo? Quando o máximo, de novo, dos diâmetros tende para zero, né? A somatória que é de todas as medidas dos retângulos imagens, e isso a su vez é igual a quê? O TI, o que era o TI? O TI era a imagem de L através de RI, não é certo? Está aqui. E isso aqui, como já vimos essa expressão que está aqui, né? Ou que é a mesma que está aqui, é igual a esse determinante del LRI que está aqui. Por isso fica isso aqui, certo? E, como tem o determinante de L não depende de I, né? Você escreve fora do somatório e vai ficar o quê? O somatório de todas as medidas de RI, que na verdade seria MID, né? Então, essa é a fórmula aqui. Por que a gente começou isso aqui? Porque isso aqui vai servir de justificativa para mudança de variáveis na integral dupla. Tudo certo? Vejam que aparece aqui o determinante da transformação. Tá certo? Então, vamos agora prestar atenção agora nas integrais duplas. Certo? Veja que nós temos aqui dois conjuntos limitados, né? Aliás, dois domínios do conjunto limitados. O H, está aqui, DR2, e vamos escolher em H duas coordenadas, x e y, certo? Ali é uma coordenada x e y. Essas coordenadas x e y, elas vão ser funções das variáveis u e v. U e v, eles estão no conjunto limitado G, também de R2, tá certo? Assim, por exemplo, o x é uma função de u e v, né? O que ele faz aqui, por exemplo? Aqui você pega um par ou um ponto de G e o transforma num ponto de H através dessas funções que está aqui. Ou seja, x depende de u e v e y também depende de u e v, certo? Da seguinte forma. O x pega um ponto de v e o faz corresponder com um ponto de R. A mesma coisa o y, né? Pega um ponto de G e faz corresponder com um ponto, né? De tal forma que o par ordenado XY é um ponto de H, certo? De H, que está aqui. A imagem de X é R, a imagem de Y é R, mas o par ordenado é um ponto de H e H está em R2. Tá certo? E vamos a supor, exigir que essas transformações que estão aqui, elas possuem derivadas contínuas, né?
em G, ou seja, são de classe C1. Ou seja, quando você... as derivadas parciais de X e Y com relação a U e V são contínuas, né? Derivadas parciais de primeira ordem. Assim, né? Considerar que a transformação 0,1, essa transformação que está aqui, é uma bijeção. Bijeção é quando você pode ir e voltar, né? Ou seja, aqui você tem a transformação de x, y através de u, né? Mas você pode também escrever u e v em função de x e y. Porque é uma bijeção, certo? É bijetora e sobrejetora. Então, é uma bijeção entre o domínio fechado G e o domínio fechado H, né? Ou seja, quando é uma bijeção, o que significa isso? Significa que essa expressão que está aqui, que vamos a chamar de determinante de Jacob ou jacobiano, que seria esse determinante que está aqui, né? Esse determinante é o que? É o determinante da matriz. Veja, essa matriz é 2 por 2. A primeira linha tem as derivadas parciais de x com relação a u e v. Na segunda linha, as derivadas parciais de y com relação a u e v, né? Então, como ela é uma bijeção, então o determinante tem que ser diferente de zero. Obviamente, em G, fechado, né? Vejam que u e v está em G, né? Então, como disse, esse aqui se chama jacobiano ou determinante de Jacob. E agora, estamos prontos para enunciar a mudança de variáveis nas integrais duplas. Então, temos o seguinte teorema, né? Seja f de xy uma função contínua em H, lembrando que H é o conjunto onde moram as variáveis u e v, né? E seja as funções em 0,1, né? Aquelas funções que eu falei aqui agora, essas funções aqui, x, y, né? As funções de classe C1 em G, certo? Então, a mudança de variáveis na integral dupla é dada pela fórmula. Veja que essa integral dupla que está aqui, né? Aqui nessa integral dupla, você está integrando ao longo do conjunto H. O H é o conjunto onde varia x e y, né? Você tem aqui... e você vamos a passar agora as variáveis u e v, da seguinte forma, né? Isso aqui vai ser igual que a integral dupla ao longo de G. E aqui, obviamente, aqui você vai substituir o x pelas suas repetidas expressões de u e v. Você coloca x, depende do u e v, e aqui y e v. E aqui não simplesmente você vai escrever dx de y por du e dv. Aqui vai aparecer aqui o jacobiano, certo? O que apareceu lá no comecinho dos vetores. Lembra que apareceu um determinante? Então, esse aqui determinante vai ser o determinante da transformação linear invertível, que seria o jacobiano. Então, agora se fica fácil. Quando vamos a fazer a mudança de variáveis na integral dupla, e mais tarde, esse resultado pode ser estendido para integrais triplas ou múltiplas, né? Mas vamos ficar em duplas. Então, o que você quando faz mudança de variáveis, você passa de um conjunto para outro conjunto e expressa as variáveis independentes, que eram x e y, em função de outras duas, e ou multiplica pelo jacobiano. Então, o jacobiano é importante nas integrais duplas. Tá certo? Tudo bem até agora? Até aqui? Vamos a buscar até aqui para ver se tem. Tranquilo, né? Exemplos, sim. Vamos com calma, Lívia. Exemplos. Vamos. Primeiro um pouquinho de teoria, depois os exemplos. Certo? E antes dos exemplos, vamos a... Veja aqui, Lívia. Antes de ver os exemplos, vamos a entender como se faz a mudança de variáveis em coordenadas polares. Coordenadas polares, vocês talvez não viram até agora, não sei se em cálculo 1, mas ainda assim a gente vai introduzir, né? Veja aqui, vamos introduzir agora coordenadas polares, antes de fazer mudança de variáveis em coordenadas polares, certo? Como se define coordenadas polares? Você tem um plano, né? Tem um plano cartesiano, certo? Um plano tem um plano R2. Tudo bem, certo? O que você vai fazer? Ainda esquece das coordenadas cartesianas. Você imagina o plano como um todo, certo? Cheio de pontos. Então, o que você vai fazer, né? Você vai distinguir um ponto em especial, tá certo? Esse ponto você pode chamar de O, por exemplo. Certo? Tem um ponto O aqui.
especial aqui. E o que vai fazer aqui? Através desse ponto aqui, você vai traçar um raio. Isso pode ser esse aqui, por exemplo. Tudo certo? Um raio. Aqui tem uma setinha, por exemplo, né? Que não, nós queríamos, mas tem uma setinha aqui. Vamos chamar esse raio aqui eixo polar. Tá certo? Eixo polar. Então, e agora vai escolher um ponto arbitrário. Vamos ver esse aqui. Um ponto arbitrário que não seja O, obviamente. O já você escolher. Então, esse ponto arbitrário, vamos chamar de M, por exemplo. Aqui está aqui, né? Ponto M. Tá certo? Ele pode estar também no eixo polar. Não tem problema, não. Então, o que acontece agora, né? Escolhemos o ponto arbitrário. Vamos a dizer que esse ponto arbitrário, né? Vai possuir agora duas coordenadas. Quais são essas coordenadas? Rho e teta. Vamos ver o que são essas coordenadas. O Rho é o quê? É o tamanho do vetor com ponto inicial em O e ponto final em M. Tá certo? Então, é o tamanho do vetor o M. O comprimento. Tá certo? Ou a distância. A distância de O até M. Tá certo? Então, para a definição, o Rho é maior ou igual a zero. Tudo certo? A distância, né? E o que é o teta, né? Teta é o ângulo em sentido anti-horário, ou sentido positivo, né? Desde o eixo polar até o vetor OM. Obviamente, se você pegar aqui um vetor aqui, pegar aqui um vetor M, não sei se dá para escrever M aqui, é difícil de escrever, mas aqui tem outro vetor, né? Então aqui tem o vetor aqui, e obviamente o ângulo vai ser esse aqui, né? O ângulo teta vai ser maior. Tá certo? Então, dependendo de onde você vai escolher o ponto arbitrário, então esse ponto arbitrário vai depender de Rho e de teta, certo? Pode ser que você escolha um pouco mais longe, então o Rho vai ser maior. Escolhe mais estendido, então o ângulo também vai ser maior. Tudo certo, né? Em princípio, para você não ter pontos com as mesmas coordenadas, né? Você pode exigir o quê? Por exemplo, que o teta varia de 0 até 2π. Aí você evita, porque se você, quando você faz 2π, você vai ter uma volta, certo? Voltou aqui. Agora, se você continua aumentando o ângulo, você vai voltar ao ângulo M, por exemplo. Quando você volta ao ângulo ao ponto M? Quando você faz um ângulo de teta mais 2π. Você voltaria ao mesmo ponto, né? Então, para evitar esse tipo de repetições, né? Aí você se restringe o ângulo teta de 0 até 2π. Tudo certo? Então, qualquer ponto então, no plano tem duas coordenadas ρ e teta, certo? Agora nós queremos estabelecer uma relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. O que vamos fazer agora, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. O que vamos fazer agora? Vou deixar para o que eu rabisquei aqui todo, né? Para não atrapalhar aqui. Tá, esse aqui não precisa. Tá. Veja aqui, né? Então, o que vamos fazer agora? Agora vamos a fazer coincidir. Obviamente, vamos pensar como um plano como já está definido o sistema cartesiano. Tá certo? O plano cartesiano. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos fazer coincidir o polo que temos aqui com a origem de coordenadas cartesianas. E vamos fazer coincidir o eixo polar com o eixo das abscissas. Tá certo? Então, automaticamente, se você faz coincidir o eixo polar com o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas vai ficar aqui, não é? Vai ficar aqui, certo? Tá, tal como está aqui. Agora vou passar no outro gráfico. Que tá aqui. Você tem aqui, então. Aqui tem o plano cartesiano, coordenadas x, y. Veja que aqui te coincide o eixo polar, tá certo? Está aqui. Então, aqui tem um ângulo θ, ou aqui chama de R, mas é erro, não entende? Então, vejam aqui. Vamos ver qual é a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Obviamente tem um ângulo. Se você quer saber as coordenadas desse ponto que está aqui, né? Em cartesianas, seria o quê? Em função de x, y, né? X, x, y. Então, veja aqui, você conhece o R, ou a distância, e conhece o ângulo. Com esses dados, é fácil encontrar os catetos. Certo? Então, a distância aqui
R cosseno de teta, certo? Mas R cosseno de teta é o X. Por isso que fica aqui. X igual ao ρ cosseno de teta, né? E aqui é a mesma coisa aqui. E a distância até aqui, que seria R seno de teta, né? Que seria, na verdade, o Y. Esse é o Y, R seno de teta. Tá certo? Assim, a gente estabeleceu uma correspondência entre as variáveis X e Y com relação às variáveis, às coordenadas polares, ρ e teta. Tudo certo? Mas também pode ter uma volta. Como pode relacionar, por exemplo, as coordenadas polares em função das coordenadas cartesianas? Fácil, por exemplo. Vejam aqui. Vamos elevar ao quadrado as expressões de 0,3. Você eleva ao quadrado aqui, vai ficar x ao quadrado aqui, e aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de teta, certo? Aqui na direita, y ao quadrado, igual ρ ao quadrado, seno ao quadrado de teta. Soma. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, igual ρ quadrado cosseno ao quadrado de teta, mais ρ quadrado seno ao quadrado de teta. Coloca em evidência ρ quadrado, então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual ρ ao quadrado. O que também aqui seria imediato, né? Vejam aqui, que seria aqui ρ ao quadrado seria igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que todo mundo sabe, né? Por triângulo de Pitágoras. E agora o ângulo θ, como você escreveria, né? Aqui basta dividir, por exemplo, divide esta equação aqui por essa. Quando divide, o que vai ficar aqui? Vai ficar aqui tangente de θ igual a... Divide isso aqui, né? S com S. Divide S com S. Vai ficar tangente de θ igual a Y sobre X. Tá certo? Y sobre X. E, obviamente, para ter aqui, veja que o θ varia de 0 a 2π, né? Tá certo? Assim você tem a recíproca, as funções inversas. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. E agora, veja aqui, vamos agora encontrar o jacobiano. Então, o que vamos fazer aqui? Veja que vamos supor que nós temos uma função definida pelas variáveis x e y, né? Uma porção de R, por exemplo, né? Então, o que é de R2? Então, nós queremos passar das coordenadas cartesianas x e y para coordenadas polares, que seria uma mudança de variáveis, não é certo? Está mudando de variável. Vamos a mudar as variáveis das coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então, pelo teorema que nós acabamos de ver aqui, isso é possível desde que saibamos que é igual ao jacobiano. E o jacobiano tem que ser diferente de zero, certo? Determinante. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o jacobiano, então. Veja aqui. O jacobiano da transformação, essa transformação que está aqui, vai ser da seguinte forma, né? Determinante. Veja que aqui na primeira linha, a gente vai escrever as derivadas parciais de x com relação a θ, aliás, a ρ e a θ. Certo? Está aqui. E na segunda linha, escrevemos a derivadas parciais de y com relação a ρ e a θ. Certo? Resolvendo esse determinante 2 por 2, né? Se multiplica em x e obtém que igual a ρ, maior ou igual a zero. Então, o que corresponde que está aqui, né? Então, determinante é maior que zero. Tudo certo? Nessas coisas já estamos aqui, mas antes, quando que... aqui, uma coisa aqui. Será que sempre a gente pode usar coordenadas polares? Não, nem sempre, né? É só para determinadas regiões, por exemplo, né? Quais são essas regiões? Por exemplo, é fácil ver. Pode ser um círculo, pode ser um semicírculo, um quarto de círculo, um setor circular, um anel, ou alguma dessas coisas, certo? Especificamente, né? Vejam aqui. Vamos considerar a seguinte equação dada em coordenadas polares, né? O ρ é uma função que depende de θ, do ângulo. Da seguinte forma aqui. Vou adiantar um pouquinho. Aqui, por exemplo, você tem, vamos supor que o ρ, φ de θ, que está aqui, né? Esse aqui, o ρ é uma função de θ, que estou chamando de φ, é uma função de θ, né? O que significa aqui? A imagem vai ser essa curva que está aqui. Ou seja, se você muda o ângulo, você vai mudar o ρ. Se você tem uma abertura aqui pequena, né? Você vai ter um ângulo aqui. Então, essa curva é descrita por essa equação. Certo? Vamos voltar aqui.
Obviamente, vamos a decir que esa función sea continua, ¿no? No intervalo, donde varía o ángulo. En este caso, estamos suponiendo que el ángulo varía de teta 1 a teta 2, ¿cierto? Entonces decimos que esa ecuación que está aquí, él define en coordenadas polares a curva gamma, ¿cierto? Y aquí vamos a considerar que ese, a diferencia de estos ángulos aquí, sea menor o igual a 2pi. Só para evitar repeticiones, ¿no? Pontos duplos. Então, a curva gama é tal que qualquer raio que saia do polo zero sobre um ângulo θ, que pertence a esse intervalo aqui, corta a curva em um único ponto. Certo? Aqui qualquer raio que saia do polo vai cortar. Então, o ρ, como podem ver aqui, ele vai depender de θ. Se você pegar aqui um ângulo aqui, o ρ vai ser maior que esse que está aqui. Se pegar um pouquinho menor, vai ser menor. Então, vai depender do θ, certo? Então, aqui nessa condição, decimos que, então, que para qualquer xy que pertence a ômega, né, e ômega é um subconjunto de R2, né, corresponde pela equação 0,3 a único par ρ de θ. Então, aqui, por exemplo, você pode passar de coordenadas cartesianas para polares, usando aquelas transformações, né? E assim, então, nós vamos agora a deduzir a fórmula para mudança de variáveis em coordenadas polares, certo? Veja aqui. A função f de x contida em ômega, variável xy, né? O sea, nós queremos integrar uma região bidimensional, né? Da função f de xy para coordenadas polares, né? E vejam aqui como que vai mudar, né? Aqui o ângulo θ, ele varia de θ 1 até θ 2, certo? O ρ, como é no negativo, ele varia de 0 até ρ de θ, né? Vejam que ρ de θ é uma função. Muda o ângulo, muda o ρ. Certo? Como vimos aqui. Então, aqui você vai trocar o x por ρ coseno de θ. Aqui, o y por ρ seno de θ. E aqui, esse ρ que aparece aqui, está aqui, é o quê? É o jacobiano, que nós vimos aqui faz pouco tempo. Vou voltar aqui um minutinho. Aqui, é o jacobiano da mudança de variáveis de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Tá certo? E aqui você vai integrar com relação a ρ e com relação a θ. Tudo bem? Então, assim introduzimos a pequena teoria e agora estamos dispostos para ver alguns exemplos. Aí eu quero perguntar aqui, tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem, exemplos, tudo bem. Vamos agora com os exemplos. Veja, nós vamos calcular a seguinte integral dupla. A função, qual é a função aqui? Nossa função é exponencial elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? E vamos integrar ao longo do círculo. O círculo de centro, não sei se eu fiz aqui não fiz. Tá. Aqui o círculo de centro na origem e raio R, certo, né? O círculo de centro na origem e raio R. Bom, como a região de integração é um círculo, então a recomendação é o que usamos coordenadas polares. Senão não tem como fazer isso aqui, fica complicado se não usa coordenadas polares calcular, né? Usando coordenadas polares, né? Então, vamos a calcular a integral que está aqui. Usando coordenadas polares, aqui eu já primeiro, coordenadas polares, qual seria? X igual a ρ coseno de θ, y igual a ρ seno de θ. Perfeito? Tá. Onde θ, para você obter toda a parametrização de todo o círculo, o ângulo tem que variar de 0 até 2π. Concorda? E o ρ, ele varia de 0, a origem, até o R. Até o R. Certo? Que está aqui. O θ varia de 0 a 2π. E o ρ varia de 0 até R. Vejam que o ρ ele pode ser menor que R. Você imagina um círculo, né? Obviamente vai ser o ρ menor que R quando o ponto é interior do círculo, né? E vai ser igual a R quando é a fronteira, quando é a circunferência. Tudo certo? Tá. Então, nós temos essa expressão aqui. E aqui na função, veja que tem exponencial x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui, como x é ρ coseno de θ e y ρ coseno de θ, quando leva ao quadrado e suma, vai dar vai ser ρ ao quadrado. Certo? Porque tem exponencial ρ ao quadrado. E aqui tem um ρ, que seria o quê? Do jacobiano. Tá certo?
Veja que a função integrando agora, é essa que está aqui, né? Seria exponencial de rho ao quadrado vezes rho. Tá certo? E ele independe do θ. Independe do θ. Então, a gente pode usar o teorema de Fubini. Lembra, né? Primeiro vamos a integrar com relação a θ. Como não tem função com relação a θ, nenhuma constante, então aqui, esse integral que está aqui, 0,2π, quando integra com relação a θ, vai ser igual a 2π. Vejam que aqui apareceria 2π. Aqui não escrevi 2π, mas aqui seria 2π. Por que não aparece π? Vamos explicar agora, né? Aqui seria 2π. Lembre-se esse 2 que está aqui, 2π. Por que não aparece o 2? Porque vejam aqui vou usar aqui o fato ρ de ρ, que está aqui, eu vou escrever como sendo a diferencial de ρ ao quadrado dividido por 2. Por quê? Porque quando faz a diferencial de uma função, como a gente já viu, igual que é a derivada da função vezes diferencial de ρ. A derivada de ρ ao quadrado é o quê? É 2ρ, que vai cancelar com esse 2, certo? Esse 2 que está aqui, ele vai aparecer aqui. Por isso que não apareceu 2. Então, esse 2 que está aqui é como fala na escola, né? Como falava na escola aqui, quando estava no primeiro ou 2. Vai emprestar esse 2 que está aqui, vai emprestar para quê? Para a diferencial. Tá certo? Ou a diferencial vai tirar. Porque quando você vai fazer essa diferencial, vai ser igual a quê? A 2 vezes ρ de ρ. Mas aqui você só tinha ρ de ρ, tá vendo aqui? Você tinha só esse aqui, ρ de ρ. Aí apareceu um 2. E esse 2 era por causa do 2 que tem aqui. Tudo certo? Tá. Então aqui vamos fazer mudança de variáveis aqui. Veja que aqui já temos a integral de Riemann unidimensional. Certo? E aqui nós sabemos fazer a mudança de variáveis, né? Qual a mudança de variáveis que vamos fazer? Vamos fazer, por exemplo, ρ ao quadrado igual a 1, por exemplo. Com essa mudança de variáveis, o que vai ficar aqui? Temos π. Quando ρ igual a 0, o u também igual a 0. Quando ρ igual a r, mi vai ser igual a r ao quadrado, porque aqui tem ρ ao quadrado. O ρ igual a r, então aqui fica r ao quadrado. E aqui você tem e elevado a u. Tá aqui. E aqui diferencial de u, certo? E aqui é fácil já, né? A primitiva de exponencial de u é a própria função, certo? É a própria função valuada de 0 até R2, pela fórmula de Newton-Leibniz, né? Por isso que nós temos essa expressão que está aqui. Então, a integral dupla com relação ao círculo do centro na origem e raio R, né, da função exponencial elevado a x quadrado mais y ao quadrado é igual a π e r ao quadrado menos 1. Bem, agora vamos ao chat e observar se tem alguma dúvida, né? Com esse exemplo. Tudo bem essa dúvida? Tudo bem esse exemplo? Tem alguma dúvida? Tá ok, né? Vamos então para o próximo exemplo. Veja que o próximo exemplo em questão é muito parecido com o anterior, né? Quase parecido. Veja que agora nós vamos integrar com relação a qual domínio. Veja que nós temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual que 4 ao quadrado e, a sua vez, é menor ou igual que 5 ao quadrado. Se vocês... Vamos a fazer o seguinte. Certo? Esse domínio aqui. E aqui tem a função é cosseno de raiz quadrada x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Vamos entender qual o domínio dessa função que está aqui. Tá. Primeira coisa, vamos a observar isso aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 5 ao quadrado. Essa é a equação de um círculo, certo? O círculo de centro na origem e raio 5. Tudo bem? Tá. Perfeito. Que tá desenhado aqui do lado externo. E agora vamos entender a que é igual, ou qual é a figura, ou qual é a região, né? Que é descrita pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a 4 ao quadrado. Essa, obviamente, se vocês observam, deve ser o exterior de um círculo de raio 4. Ou seja, seria a parte que está... veja, aqui está o círculo, né? Aqui, não dá para... Não sei por que não dá para desenhar aqui.
para remarcar. Então, veja aqui, a equação 4 ao quadrado menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é a parte exterior do círculo de centro na origem e raio 4. Então, como vejam que x quadrado mais y está limitado por cima por 5 ao quadrado e por baixo por 4 ao quadrado, então a área que nós queremos, que nós vamos integrar é o anel, é o que está aqui dentro. É o que está fora do círculo de raio 4 e dentro do círculo de raio 5. Certo? Essa porção que está aqui, esse anel que está aqui. Tudo bem? Então, nós vamos integrar ao longo desse anel. E, como podem observar, anel também faz parte de um círculo. É uma parte de um círculo. Tá certo? Então, a minha pergunta é essa aqui, né? Então, nós podemos usar coordenadas polares aqui. As coordenadas polares estão aqui, né? Agora, minha pergunta é saber, o ρ aqui vai mudar de onde até onde? Alguém me pode dizer? Vamos ao chat a ver se tem algumas. O ρ vai mudar de onde até onde? De 4 a 5, perfeito. De 4 a 5, isso mesmo. De 4 até 5. E o θ? E o ângulo θ? De 0 a 2π, com certeza, de 0 a 2π. Tudo certo, então? Vamos a voltar aqui. Então, já encontramos as variações de ρ e θ, né? Por que ρ muda de 4 a 5, né? Porque, veja aqui, ele está aqui até aqui. Não sei se dá para ver o meu mouse, né? De 4 a 5. E o θ vai ser uma volta completa, né? 0 a 2π. Então, vamos lá. Aqui nós temos essa integral que nós queremos calcular. Aqui introduzindo coordenadas polares, né? Veja o que vai ficar aqui. Então, aqui o ângulo θ vai de 0 a 2π. O ρ vai de 4 a 5. Agora aqui, aqui dentro da raiz quadrada, veja aqui, tem x ao quadrado mais y ao quadrado, que na verdade vai ser ρ ao quadrado. Extrai raiz quadrada, vai ficar ρ. Por que ρ? Porque o ρ é não negativo, né? Então a raiz quadrada é positiva, tá certo? Então vai ficar cosseno de ρ, tá aqui. Cosseno de ρ. E aqui aparece o jacobiano, que é ρ de novo. Novamente aparece o jacobiano, tá certo? Tá. Vejam que aqui, de novo, usando o Fubini, né? O ρ não depende de θ. Então, podemos integrar primeiro com relação a θ, que está aqui. E a integral vai ser 2π, tá como está aqui, né? Tudo certo? Tá, então fica aqui a integral de 4 até 5 de ρ, cosseno de ρ, tá certo? E aqui a técnica que vamos usar para integrar seria integração por partes. Tá certo? Então, vejamos aqui, então. Como seria a integração por partes? Vejam que aqui estamos escrevendo aqui cosseno de ρ, como sendo aqui diferencial de seno de ρ, que é a mesma coisa. Quando você desenvolve aqui essa diferencial de ρ, vai dar cosseno de ρ de ρ. Certo? E aqui está na forma para usar a integração por partes. Aqui tem o 2π, perfeito. A integração por partes que diz aqui é o produto de ρ seno de ρ, está aqui, valuado de 4 até 5, menos, e aqui você vai trocar, menos a integral de 4 a 5, e aqui vai trocar de lugar. O que estava fora da diferencial, que era ρ, entra, e o que estava dentro, sai. Certo? Está aqui. Pela forma, né? Então fica aqui, 2π, aqui valuando aqui, quando o ρ é 5, aqui vai ficar 5 seno de 5, menos, quando o ρ é igual a 4, 4 seno de 4. E por fim, aqui tem a primitiva de seno de ρ. A primitiva dele é menos cosseno. Como tem menos aqui, vai aparecer mais, né? E aqui, para terminar, valua o cosseno de ρ de 4 a 5, que seria essa expressão que está aqui, né? E mais aquela que já tínhamos anteriormente. Por isso, a essa integral que está aqui, vai ser igual a essa expressão que está aqui. Obviamente, aqui é bom deixar aqui, não apelar para as tabelas, né? Fica muito melhor. Tudo tranquilo? Tá certo. Vamos para o próximo.
Vamos para o próximo. A próxima entrada é da seguinte forma, né? Veja que aqui temos a integral, o x, que vai valer de 0 até a, e o y vai de 0 até raiz quadrada a quadrado menos x ao quadrado, né? E nós queremos integrar essa função que tem aqui. Tá certo? Obviamente, se vocês observam aqui, ele vai ser o círculo. A região onde queremos integrar é o círculo. Certo? É o círculo que está aqui, esse círculo aqui. Na verdade, o raio aqui, na verdade, aqui nosso raio seria o A. Em vez de R aqui, nós teríamos o círculo vai ser raio A. Tudo certo? Por que raio A, né? Porque como esse aqui é o Y, né? Seria o Y igual raiz quadrada de A menos X ao quadrado. Quando você levar ao quadrado, vai ficar o quê? Y ao quadrado igual a quadrado menos X ao quadrado. Passa menos X ao quadrado para o lado esquerdo, então vai ficar X quadrado mais Y ao quadrado igual a quadrado. Tá certo? Então vai ser o círculo de raio A. Tudo certo? Mas veja que aqui o x não vai mudar de menos A até A. O x vai de 0 até A. Ou seja, o x vai mudar aqui. Só essa parte que está aqui. Desde a origem para a direita. Tudo certo? De origem para a direita. Então, o que sugere? E o y, vejam que o y aqui é de 0 até raiz quadrada. Ou seja, o y vai mudar de aqui, da origem até a parte de cima só. Tudo certo? Então, aqui vai sugerir, de novo, como a região para a de integração é um círculo, né? Uma parte dele. Nós queremos introduzir coordenadas polares para resolver. De novo, x igual a rho cosseno de θ, y igual a rho seno de θ. Certo? Agora vamos ver quais são as variações de rho e de θ. O rho, como sabemos, ele vai de 0 até a, concorda, né? Vai de 0, que é a origem, até a. E o θ? Vou perguntar para você o θ. Qual seria o θ? Vamos aqui para o chat. Nesse caso, e o θ vai de onde até onde? De 0 a π meios, isso mesmo, de 0 até π meios. Tá certo? Porque nós vamos calcular, então, onde o x vai de 0 até a, certo? 0 até a, e y vai de 0 até, aliás, o y vai de 0 também até a, né? Só um minuto. E o y vai de 0 até a, por isso o ângulo é de 0 até π meios. Ou seja, estamos só no primeiro quadrante. Na verdade, nós vamos integrar com relação só um quarto do círculo. Só aquela parte do círculo que está no primeiro quadrante. Certo? Com isso tudo, então vamos agora introduzir coordenadas polares. Veja aqui, né? Nós temos aqui as coordenadas polares, aqui temos que as limitações tanto de x como de y, né? Que esses aqui estavam já explicitamente na integração, né? O ângulo φ descobrimos que era de 0 até π meios, e o ρ era igual de 0 até a. E o jacobiano também já sabemos que é igual a ρ, né? Então, com isso aqui, então, dizemos que essa integral que nós queremos calcular vai ser igual a quê? A integral, agora por das polares, né? De 0 até π meios, o ρ de 0 até a, e aqui tem, substituir simplesmente, né? Aqui tem x ao quadrado, e aqui tem também y ao quadrado. E aqui, depois da raiz, tem o ρ, que é o jacobiano, certo? Isso aqui, como podem ver aqui, isso aqui vai dar igual a 1, né? Isso aqui, esse parênteses, só parênteses. Só parênteses. Só parênteses que vai ser igual a 1. Então fica a raiz quadrada de ρ ao quadrado. Vai ser ρ vezes ρ, então ρ ao quadrado ficou aqui. Certo? E aqui já calculei essa integral que está aqui. Porque podem ver aqui um minutinho. Essa primeira integral vai ser π meios, né? Que não depende de φ, a expressão ρ ao quadrado, π meios. E aqui a primitiva ρ ao quadrado, ρ ao cubo sobre 3, que varia de 0 até a, né? Pela forma Newton-Leibniz. E aí, substituindo, nós obtemos esse resultado aqui. Tudo certo? Então, vamos
Vamos a ver agora as aplicações da integral dupla. Tudo bem? Podemos passar para outro assunto? Obviamente, eu não coloquei a outra mudança de variáveis, mas o que mais se usa em matemática são as coordenadas polares, geralmente, né? Ele facilita muito em alguns casos, desde que a região de integração tenha a ver com o círculo ou uma parte dele, né? Ou um anel, por exemplo. Só aí pode usar coordenadas polares. Não é em qualquer região, né? Que pode usar coordenadas polares. Tudo certo? Tranquilo? Parece que só a Lívia participa. E o resto? E os demais? Estamos aqui, sim. Mas até você não escrever isso, Júlio, eu não sabia que vocês estavam aí, né? Tem que dar é como se você ponga assim no meu caso, né? Eu não estou vendo vocês, né? Vocês estão sem câmera, sem microfone, mas está tudo certo. Sempre de vez em quando estou aqui, está tudo bem? Perfeito. Vamos para frente, então, né? Veja aqui nós só consideramos é, integrais duplas, mudança de variáveis com coordenadas polares. Também pode ser feito através de coordenadas de outras regiões, né? Não sei se aí eu vou deixar uma lista para vocês fazerem, mas por que foquei mais nisso aqui? Porque a maioria de exemplos mais complicados que encontram nos livros do cálculo, né? Mas focam na mudança de coordenadas em coordenadas polares. Bom, então, nosso próximo assunto aqui vai ser outra aplicação aqui, né? Áreas. Veja aqui. Em geral, a área de uma região plana, ômega, né? Pode se calcular como se sendo a área dessa aqui, igual a integral dupla, sendo aqui o f de xy igual a 1, né? E isso aqui, como já definimos, é a medida, né? Medida de ômega. E a medida de ômega, como ômega é uma região plana, mensurável, então é igual à área dele. Tudo certo? Em particular, né? Se ômega é determinado pelas seguintes inequações, por exemplo, né? O x, ele vai de A até B, e o y é maior ou igual a f de 1 de x e menor ou igual a f de 2 de x. Vejam que essa região que está aqui, ômega, na aula passada, nós chamamos de região elementar com relação ao eixo y. Lembra aqui, né? Tem alguns que chamam aqui de primeiro caso, segundo caso. Depende do autor, né? Tá certo? E aqui, obviamente, para poder a gente calcular, nós temos que dizer que F1 e F2 sejam contínuas com relação a x nesse intervalo de A a B, né? Tá certo? Então, a área, por exemplo, dessa região elementar com relação a y, calcula-se por essa integral dupla. Tudo certo? Fácil aqui. Então, em posse dessa fórmula, vamos a calcular a área da região limitada pela elipse, dada pela equação. Aqui. Eu já percebi em algum livro de cálculo, ou a vezes por pressa ou por suposição que está certo, né? Falam assim, calcule a área da elipse, dada pela equação. A elipse não tem área, a elipse tem comprimento, porque a elipse é uma curva, tá certo? Então, o que nós queremos calcular é a área da região limitada pela elipse, aqui. Aqui, essa área que está aqui, tá vendo? A elipse é a parte que está fora, essa é a elipse. Essa curva, certo? Você pode encontrar comprimento dela, a área dela vai ser zero, né? Porque é um ente unidimensional e a área é bidimensional, então é zero. Então, o que nós queremos, então, é calcular a área que está limitada pela elipse, toda essa cara de cinza que está ali, né? Tudo certo? Tá. Aqui, o A e B se chama semieixos, né? O semieixo A e semieixo B. Tá aqui. Ou seja, o A é a distância do centro da elipse. Vamos ao gráfico aqui. Como podem ver aqui, esse aqui é o A. Tá vendo aqui? A, e esse aqui é o tamanho B. Pela figura, o semieixo A é maior que o semieixo B, né? Um pouquinho mais. Tá certo? Tá. Então, vejam aqui. Se vocês observam na elipse, né, todas as variáveis, tanto x como y, né?
ele está elevado ao quadrado, né? O que sugere que a elipse é uma figura simétrica, tanto com relação ao eixo das abscissas, como em relação com o eixo das ordenadas. Certo? E é fácil observar aqui no segundo gráfico, né? A elipse é simétrica. Então, se você quer simetria com relação ao eixo Y, que está aqui, então essa parte que está do lado direito é a mesma que está do lado esquerdo. E se quer simetria com relação ao eixo Y, né? X, aliás, a parte de cima é parecida com a parte de baixo. Simétrico. Então, o que sugere isso aí? Então, sugere que, em vez de calcular toda a área, que na verdade, quando a gente vai calcular a integral, ele se vai anular, né? Porque essa integral de aqui se anula com essa, e essa aqui se anula com essa que está aqui. Então, vai dar zero a área. Então, o que vamos fazer? Então, vamos pegar um quarto. Deixa eu apagar aqui para notar o que vamos fazer agora, né? Vamos pegar só um quarto, essa parte que está aqui. E a esse resultado vamos multiplicar por 4, e assim, então, a área total limitada pela elipse, da região limitada vai ser igual a 4 vezes a área desse quarto que está aqui. Bem? Assim fica mais fácil. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, o que vamos fazer aqui? Então, vamos a colocar aqui, da equação da elipse, o y em evidência. E veja como estamos tomando a quarta parte da elipse, a parte superior, então a raiz vai ficar positiva, né? Então, fica dessa forma que está aqui. Tudo certo? Tá. Então, já temos a fórmula a aplicar. Veja aqui. Então, a área limitada pela elipse vai ser igual aqui. Veja que eu coloquei quatro vezes, né? E vamos colocar a quarta parte. Nessa aqui, o x varia de onde até onde? O x varia de 0 até a. Certo? Está aqui. De 0 até a. Está aqui. E o y, obviamente, também varia de 0 até esse que está aqui. Deixa eu apagar aqui. Varia de 0, o y, até essas partes que está aqui. Tá certo? Vai depender do x, né? Pode ser 0, pode estar aqui nesse ponto, pode estar aqui, né? E assim por dentro. Então, seria B sobre A, como já vimos aqui, né? Seria essa expressão que está aqui. Tá. Então, vejam aqui. Vamos integrar agora primeiro com relação a Y. Com relação a Y. Veja que aqui não podemos usar Fubini, ou, aliás, não é Fubini, iteradas. Por que não podemos usar iteradas, né? Porque vejam que aqui no limite superior de integração, aqui, é uma função que depende de x. Tá certo? Então, aqui vai aparecer uma função de x, que depois temos que integrar com relação a x, então vai depender de 0 a. Então, aqui não podemos dizer, vamos calcular primeiro a integral de 0 até a, que vai ser igual a a. Não, porque o x que vai aparecer aqui vai depender de a, né? Então, nós temos que primeiro integrar esse integral que está dentro, até de y, né? Tá certo? Como a função de integração é 1, significa, então, que esse aqui vai ser igual a limite superior de integração, menos o limite inferior. Na verdade, seria só esse aqui, né? Só seria esse aqui. E aqui nós temos já existem fórmulas para calcular essa raiz quadrada, a primitiva de raiz quadrada de a quadrado menos x ao quadrado. Não é certo? Existe fórmula. Mas a gente vai fazer uma mudança de variável. Veja que estamos lidando agora com limites unidimensionais, tá certo? Então, aqui podemos fazer mudança de variáveis para se desfazer dessa raiz quadrada. Certo? Aqui coloquei B e A para fora, tá aqui. Então, temos aqui. E aqui vamos fazer mudança de variável, né? A mudança de variável vai ser igual a x a cosseno de θ. X a cosseno de θ. Alguém pode dizer, mas também pode ser a seno de θ. Pode. Pode ser qualquer uma delas. Tá. X a θ. O que temos aqui? Obviamente, quando você faz mudança de variáveis, também vai mudar o quê? Vai mudar os limites de integração e vai mudar a diferencial, né? Porque você tem aqui diferencial com relação a x. Como faz mudança de variáveis, vai ser diferencial com relação a t. Certo? Então, vamos lá. Tem 4b sobre a. Quando x é igual a 0, o x vai ser igual a quanto? Aliás, o x é igual a 0. Então, aqui você tem 0. Então, essa expressão que está aqui do lado direito tem que ser 0, não tem que ser 0. O a não pode ser 0, porque é o semi-eixo.
Então, a única forma de ser zero é quando o cosseno de t igual a zero. E isso é possível só quando t igual a π meios. Certo? Então, botei aqui π meios. E agora, quando o x é igual a o x é igual a, veja aqui, o x vai ser igual a, e aqui vai ter a cancelar, vai ficar, então, o cosseno de t tem que ser igual a 1. E o cosseno de t igual a 1 é quando t igual a 0. Certo? E aqui substitui, né? Aqui já substitui aqui, dentro da raiz. Aqui é a quadrado menos a quadrado cosseno quadrado de t. Cosseno quadrado de t, né? Coloque em evidência a quadrado, vai ficar a quadrado vezes 1 menos cosseno quadrado de t, que seria, na verdade, seno quadrado, né? Está em raiz, por isso vai ficar a seno de t. E por que a raiz é positiva, não é menos seno de t? Porque o seno de t é positivo no primeiro quadrante, de 0 até π meio. Agora vamos com o diferencial de x. Então, você vai pegar aqui o diferencial de x aqui. Pegar aqui o diferencial de x aqui e aqui diferencial. Então, aqui no segundo vai ficar a constante, vai ficar diferencial de cosseno de t. Vai ser igual que derivada de cosseno, que seria menos seno de t vezes dt, que está aqui. Certo? E aqui, vejam uma coisa aqui. Esse a que está aqui, veja aqui. Aqui tem um a, né? Cancela com esse a que está aqui. Cancelou, tem outro. Mas veja, aqui já mudou os limites de integração. Por que mudou? Porque veja, aqui tem um menos. Aqui tem menos. E se você vai escrever menos do lado de fora, vai ficar negativo. E o que é isso aqui? Você pode invertir o limite de integração. Por isso que você inverte e sumiu o menos. Certo? E aqui tem seno ao quadrado de t. Faltou aqui escrever um t, né? Um tzinho aqui. Obviamente, isso aqui a gente já sabe, quando, bom, a menos com os alunos que eu tenho do cálculo, isso aqui tem uma fórmula para calcular direto, mas como a gente não viu isso aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o seno quadrado de t em função do cosseno do ângulo duplo, que na verdade seria essa expressão que está aqui, essa fórmula que está aqui. Por quê? Porque é difícil encontrar a primitiva de seno quadrado de t, né? Então aqui tem 4ab, aqui tem, aqui divide em duas, né? Oi. Era para ficar só 4b, não? Ah, ali cancelou, né? Sim, 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 sim. O A, isso. É 4 vezes aqui. Isso mesmo. O A já foi cancelado. Eu falei que cancelou e não se escreve aqui, né? Tá. É 4 vezes. Por enquanto é 4b. Aqui também 4b. Aqui também vai ser. Esqueçam o. Não, Por deixa eu ver, que deixa eu ver. Não, cancelaria tá. se tem Não, tá. o A vezes o menos A ali? Não manteria, não? Não, tá certo, porque cancelou um A só, mas tem outro A aqui. É, tem dois. Tá certo, tá certo. Porque tem um A, cancelou, mas aqui tem outro A. Tá vendo aqui? Tudo bem? Porque aqui tem um A, cancelou com esse A, mas aqui tem o do menos A também, aparece, por isso 4AB. Tá. Agora, veja aqui, então, o seno quadrado de t, a gente colocou em função do ângulo duplo, né? Cosseno do ângulo duplo. E aqui divide aqui a integral em duas, né? Vai ser a integral de 0 primeiros de 1 meio, que está aqui, menos a integral de 0 primeiros de cosseno de 2t sobre 2. Certo? A primitiva de 1 meio é t, certo? Que vai de 0 a π meio. Então, aqui vai ficar aqui 1 meio de π meios. Eu já não escrevi a primitiva disso aqui, porque a primitiva de cosseno de 2t vai ser igual a quanto? Vai ser igual a seno de 2t sobre 2. Ou seja, a primitiva de cosseno de 2t sobre 2 vai ser igual a seno de 2t sobre 4. Só que o seno de 2t sobre 4, quando você coloca t π meios, vai ser igual a seno de π. O seno de π dá zero. E quando t é igual a zero, vai a zero. O seno de zero também dá zero. Então, essa integral aqui dá zero. Por isso que eu não escrevi. Certo? E aqui, 2 com 2 vezes 2, 4. Cancela, vai ser π a b. Tá certo? Então, a área da região limitada pela elipse é muito parecida com a área do círculo de raio A. E quando é possível, né? Quando os semi-eixos são iguais. Se os semi-eixos são iguais, então, nós temos a área do círculo. Diz-se que a elipse a elipse e a circunferência, né? Você pode transformar, você pode gastar homomorfas, se chama isso aqui. Tudo certo, então? Tá, vamos para o próximo exemplo, né?
o gráfico que eu fiz aqui não é muito fidedigno, né? Mas dá uma ideia, mais ou menos, né? Eu recomendo para vocês usarem o GeoGebra. Eu devia ter usado o GeoGebra, né? Mas que eu fiz ontem isso aqui, foi muito às pressas. Mas veja aqui, né? Nós queremos encontrar a área limitada pelas parábolas, né? Nós temos aqui 2 parábolas aqui. Vejam que aqui as parábolas estão, ou é côncava para a direita ou é côncava para a esquerda. Por quê? Porque aqui o x depende de y, né? Vejam aqui, não é aquela famosa que nós escrevemos y igual a x quadrado mais bx mais c, por exemplo, né? Quando é côncavo para cima ou para baixo. Nesse caso aqui é o x, certo? Então, as parábolas aqui são abertas para a direita ou abertas para a esquerda. Tá certo? Tá aqui. Então, na verdade, nós queremos área limitada aqui. Então, fazendo os gráficos dessas funções que está aqui, então nós temos essa área pontilhada que está aqui, queremos calcular. Veja que não temos nada mais, só temos região. Então, nós temos que ver que tipo de regiões são, não é? Se não podemos dividir em regiões elementares com relação a y ou regiões elementares com relação a x. Qual seria a melhor, né? Tá certo? Então, primeiro vamos a começar da seguinte forma, né? Veja que aquela parábola que está aqui, que seria que y ao quadrado menos 6x mais 9, que seria o gráfico que está aqui, né? Ele vai cortar o eixo das abscissas aqui em 1,5, né? Esse ponto é fácil de encontrar, é só quando y igual a 0. Tá certo? Então ficaria 6x igual a 9, né? Cancela, seria 2x igual a 3, por isso que fica 1,5. Tá certo? 3 meios. Aqui. E a mesma coisa também aqui, com relação a esse ponto que está aqui, a menos 2,5. Você encontra esse ponto a partir de essa equação quando y igual a 0, né? Por isso que fica, deixa eu ver, x vai ser igual a menos 2,5, isso mesmo. Cancela 5, fica 2, 5 meios, menos 5 meios, esse daqui. E também você pode encontrar esses pontos de interseção aqui, que está em linha pontilhada, aqui e aqui. Como que encontra esses pontos de interseção? Fácil, né? Nesses pontos de interseção, as coordenadas das duas curvas são iguais. Então, como são iguais, você vai igualar. Tá certo? Você iguala e resolve. Então, vamos ver se. Então, aqui vamos colocar primeiro em evidência o x, tanto de uma parábola como da outra. Está aqui, né? Agora vamos igualar essas duas, como eu falei, né? Vamos igualar as duas para encontrar os pontos de interseção. Você primeiro encontra o y, encontrado o y, aí você encontra o x. Tá certo? Igual que está aqui, aí você tem aqui. Veja, para y nós temos duas valores, né? O mais raiz quadrada de 15 e menos raiz quadrada de 15. Você extraindo raiz quadrada, tá certo? Obviamente, vamos pular um pouquinho. Obviamente, raiz quadrada de 15 vai estar aqui acima e menos raiz quadrada de 5 vai estar embaixo, tá certo? Uma vez que encontrou o y ao quadrado, é fácil encontrar o x, tá certo? O x, em ambos casos, vai ser igual a menos 1. Aqui, vai ser igual a menos 1, tá certo? Em qualquer coisa, o x vai ser igual a menos 1, né? Então, vejam aqui, o que vamos fazer agora, né? Então, vamos a entender nossa região como área, da seguinte forma. Nós podemos entender como duas regiões elementares com relação a x. Primeiro, vejam aqui tem a linha pontilhada x igual a menos 1. Vamos a considerar tudo que está na parte direita. A parte direita e também tudo que está na parte esquerda. Obviamente, aqui eu não vi, mas as partes que estão aqui, elas são simétricas com relação ao eixo x. Ou seja, a parte pontilhada que está aqui, que é igual a x menos 1, né? Se você considerar a parte direita da linha, a parte superior é igual à parte inferior. A mesma coisa do lado esquerdo. O lado esquerdo que você tem aqui de x igual a menos 1 e tem uma parte da parábola y ao quadrado igual a dx menos y, certo? Então, a parte superior dessa região que está aqui é igual à parte inferior. Aqui não dá, pelo gráfico não dá para perceber, né? Mas se vocês fazem no GeoGebra com cuidado, você vai perceber isso. Tá certo? Então, nós vamos a dividir nossa região em duas regiões elementares. Tá certo? A partir de x igual a menos 1, para a direita e para a esquerda. E lembrando que essas regiões que estão acima e abaixo do eixo abscissa, né? Do lado direito são iguais, e do lado esquerdo também são iguais.
tá certo? Por isso que vai ficar assim. Por isso que fica aqui duas vezes. Duas vezes. O que? O y. Vamos ver do lado esquerdo primeiro, né? Aqui. O y vai mudar de quando até quando, né? Vai mudar aqui de 0 até raiz quadrada de 15. Tá certo? E o x vai mudar de onde? O x vai mudar o quê? De menos 1 até essa parte que está aqui, a parte direita, que seria, deixa eu ver, seria 9 menos y ao quadrado sobre 6. Vamos ver aqui. Isso aqui. Aqui. 9 menos y ao quadrado sobre 6. Eu fiz a parte direita aqui. Tá certo? E agora a parte esquerda, né? A mesma coisa. Vai ficar aqui, de 0 a 15, então multiplicado por 2, né? E aqui o x, vamos ver aqui, a parte esquerda. E o x vai mudar de quanto? Esse aqui vai estar do lado esquerdo, vai ser igual a y ao quadrado menos 25 sobre 10, até menos 1. Como está aqui. Tudo certo? E agora só integrar. Não tem mais. Agora fechar o olho é só integrar. Não tem mais dificuldade, né? A dificuldade é só foi encontrar os limites de integração. Tá, de fato. Aqui vamos integrar essa aqui com relação a x. Veja que não tem nenhuma aqui, então vai ser a diferença, né? Vai ser menos 1 e menos essa expressão que está aqui. Certo? A mesma coisa com a segunda integral. Aqui vai ser menos y ao quadrado mais 9 sobre 6 e menos 1, que na verdade vai ser mais 1. Menos e menos mais 1. E agora integramos com relação a y. Integra com relação a y, tudo isso aqui, vamos deter nos detalhes, né? E após, quando terminar, usa a fórmula Newton-Leibniz, né? Aí evalua de 0 a raiz quadrada de 15 e aqui de 0 a raiz quadrada de 15. E você obtém essa expressão que está aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Professor, Sim, diga, Rony. desculpa ter me interrompido. Mais ou menos, tranquilo 100% não tá, certo? Uhum. Porque nem todos os alunos conseguiram ainda compreender algumas coisas, porque tem outros assuntos que a gente não viu. Assuntos esses que vão dar base aos assuntos que o senhor dá aula diariamente, como álgebra, por exemplo. Mas eu queria fazer uma ressalva, porque o senhor disse que vai ter uma possível aula extra na quinta-feira, dia este, que parte dos alunos que fazem parte da sua matéria estarão tendo aula de propriedade física das rochas. Sim. A aula esta que é condizente para o seminário que vai valer a nota geral da matéria do professor lá. Ou seja, nós não teremos prova. Teremos essa aula que vai compor parte de retirada de dúvidas para o seminário. E eu queria saber do senhor se o senhor teria possibilidade de remarcar sua aula extra para uma outra data, para que todos participem. Essa aula está sendo gravada com relação a isso aqui. Vamos a conversar então no finalzinho, quando eu feche. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu digo para marcar outro horário melhor. Tudo bem? Mas para mim não tem problema. Tudo bem. Tá. Aí eu termino essa videoaula gravada, aí a gente conversa sobre isso. Tudo, vamos lá então. Agora vamos a ter uma aplicação com relação a volume de um corpo. Eu tinha falado anteriormente que a maioria dos livros de cálculo, quando vão a definir integral dupla de uma função não negativa, por exemplo, né? Ele já começa com uma aplicação, na verdade, né? Aí fazemos todas as análises, as partições, né? E, na verdade, nós decimos que quando estamos calculando a integral dupla, né? Na verdade, nós estamos calculando o volume de um corpo que é limitado pela superfície, por cima, né? Por baixo seria pela região de integração. E as laterais seriam as geratrizes ou as perpendiculares que você traça ao longo da fronteira do domínio. Seria isso. Então, veja que quando eu defini a integrais múltiplas, né, eu utilizei do ponto de vista matemático, através de sumas de Riemann, sem apelar para aplicações. Então, agora, como é aplicação, então vamos fazer deduzir a fórmula como sendo a integral dupla, né? Vejamos aqui, né? Nós temos aqui um espaço tridimensional, onde já temos fixado um sistema de coordenadas, x, y, certo?
E vamos a considerar o conjunto limitado mensurável de... Veja que eu falo a palavra mensurável. Né? Mensurável é para dizer que esse conjunto possui área. Tá certo? É mensurável. Então, vamos a definir nesse conjunto D uma função de D até R. Certo? Assim decimos, então, né? A superfície contínua, S, fica definido como sendo o gráfico da função. Da função que seria aqui, seria aqui. O conjunto de pontos x, y, z, né? Tal que o z é igual a f de x, y e x, y pertence a t. Tá certo? Obviamente, à medida que você vai mudando o x, y de d, você vai mudando o z. Tá certo? E aqui, vejam que aqui eu defini a função f sem apelar que seja positivo ou negativo. Uma superfície, né? Mas aqui, para fins práticos, vamos a supor que a função f de x, y seja maior ou igual a zero. Certo? Ou seja, a superfície está acima do plano XY. Ele pode encostar-se, né? Mas está acima. Tá certo? Mais ou menos assim, vamos aqui. Essa aqui é a superfície, por exemplo, né? Aqui tem a superfície. Está acima. E aqui embaixo, que não está aqui embaixo seria o domínio D. Certo? Então vamos. É o domínio D, né? Então o que vamos fazer aqui? Vamos a proceder, como dizia aqui, esse aqui seria, para muitos autores de cálculo 2, né, que é livros, esse seria, na verdade, a definição de integral dupla que dá aqui. Mas para nós é uma aplicação, então vamos tentar. Então, o que vamos a fazer aqui? Vamos tentar resolver o seguinte problema. Nós queremos determinar ou calcular o volume de um corpo. Que tipo de corpo? Vai ser limitado pela superfície contínua S. Obviamente, essa limitação vai ser superior, né? Por quê? Porque a função z igual a f de x, y é maior que zero, certo? Pelo plano z igual a zero. Z igual a zero é o plano x, y, tá certo? E lateralmente pela superfície cilíndrica reta, que passa pela fronteira do domínio D. Ou seja, você tem a fronteira de D, aí você vai traçar perpendiculares, tá certo? Seria a superfície cilíndrica. Como que vamos a proceder? Novamente partições, né? Então temos o conjunto D e vamos a particionar ele em subconjuntos. Vamos chamar aqui D1, D2, Dn. Tá certo? Você pega um conjunto qualquer D aí e particiona. Tá como eu apresentei na primeira... Deixa eu ver aqui. Vamos a colocar aqui. Acho que foi essa aqui. Foi essa parte aqui, por exemplo, né? Você tem aqui, você particiona. Só que aqui a partição, para facilitar, foi uma aproximação através de retângulo, né? Mas você pode particionar da forma que você quiser. Certo? Então vamos a voltar aqui. E, obviamente, cada partiçãozinha você vai dar nome. Vai ser D1, D2, D3, assim por diante. Tá certo? Tá. E o importante é que essas partições aqui, veja que a interseção de diferentes subconjuntos D1, D2 aqui, só se intersecam pela fronteira. Ou seja, D1 com D2 só tem interseção na fronteira. Não tem pontos interiores, só na fronteira, né? E o próximo passo é que vamos escolher em cada desses subconjuntos, vamos escolher arbitrariamente. Quando se fala arbitrariamente, da forma que você quiser. Você pode escolher o dentro do subconjunto ou na fronteira desse subconjunto, arbitrariamente. Tá certo? Da forma como você quiser, né? Vamos a escolher aqui, por exemplo, vamos denotar assim as coordenadas desse ponto arbitrário. Eta I e lambda I. Tá certo? Pertencem a DI. Esses aqui então são pontos arbitrários no subconjunto de I. E agora vamos a formar a soma de Riemann, né? Como sabemos, né? A soma de Riemann, né? A soma de Riemann é quando você evalua a função nesse ponto arbitrário e o multiplica por seu respectivo a área, né? A área do subconjunto onde se encontra. Veja que aqui você tem a soma de todos esses produtos que está aqui, né? Então seria a soma de Riemann, seria essa aqui. Tudo certo? Então, voltando aqui, né? Então, na verdade, o que vamos fazer aqui, né? Na verdade, quando faço a partição aqui, essas somas de Riemann que tá aqui, que aparecem aqui, essas somas de Riemann aqui, se você observa geometricamente, cada somando por separado da soma de Riemann, ele vai representar a área de um paralelepípedo.
pode ser paralelepípedo retangular se os domínios ou os conjuntos DJ são retângulos. Então, seria então, a área do retângulo pela altura. Então, quando você soma todas essas áreas dos paralelepípedos, ele vai dar mais ou menos uma aproximação da área do corpo que nós queremos calcular. Vamos ver aqui, né? Tá vendo aqui? Tem área toda paralelepípedo. Então, assumo. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Tudo certo, né? Mas, quando você diz aqui, eu quero que, por exemplo, nessa partição que está aqui, se você pega o máximo, o diâmetro desse subconjunto de J tende para zero, né? Ou que é a mesma coisa quando N tende para infinito. E se esse limite vai existir, portanto, esse vai ser a integral dupla. E portanto, essa integral dupla vai representar o volume do corpo, né? Então, certo? Aqui. Obviamente que a suma de rima, né, nos dará uma aproximação, como falei aqui, né? Então, o volume de corpo aqui, ele vai aproximar pelos volumes dos paralelepípedos. Agora decimos aqui, né, para ser mais exato, né, se para qualquer partição o diâmetro de cada parte tende para zero, nós teremos naturalmente o volume do corpo, né? Porque esse aqui o volume vai ser igual que ao limite dessa expressão que está aqui. E essa expressão que está aqui, como sabem, é a integral dupla. Então, a fórmula para calcular o volume de um corpo é igual à integral dupla ao longo do domínio D da função f de x, y de x. Obviamente, aqui, como falei, exigimos que a função seja negativa para fins práticos, né? Porque não existe volume negativo, né? Mas podemos, se a superfície está abaixo do plano, podemos interpretar como módulo, né? A parte que foi negativa, podemos colocar positivo e entender como o volume. Tudo bem? Tranquilo? Antes de passar para um exemplo. Tudo bem, né? Então, na verdade, esse aqui seria aqui o domínio D que temos aqui, e aqui limitado por cima para a superfície, né? Então, na verdade, o que nós vamos calcular através da integral dupla da função f ao longo do domínio D seria, na verdade, o volume desse corpo aqui. Bom, vamos a calcular o volume desse corpo. Veja aqui. Nós queremos calcular o volume desse corpo aqui, limitado pelo gráfico da função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que está aqui, e pelo plano z igual a 4. Veja aqui. A parte que está embaixo é o paraboloide que está aqui, né? Na verdade, o paraboloide, esse aqui, é uma quádrica infinita, né? Se você não coloca limitação, ele vai abrindo. Abre até o infinito, né? Porque depende de x, y. Se você vai trocando x, y por diferentes valores, né? Obviamente, se dá valores maiores, então você vai ser sempre maior, cada vez maior, né? Mas aqui você está limitando. Limita pelo plano z igual a 4. Tá certo? Então, na verdade, é como se tivesse aqui vamos dizer, uma panela, não sei se existe panelas paraboloides, mas é como se fosse parece noce, né? A noce, só fechado por cima, né? 4, uma parte. Então, nós queremos calcular o volume desse corpo que está aqui. Tudo certo? Tá. Então, como calculamos esse volume que está aqui? Nós sabemos que o volume vai ser igual a quê? Veja, vai ser igual a integral dupla ao longo de um domínio que nós não sabemos ainda, que vamos a descobrir agora, da função f diferencial de x diferencial de z. A função f já sabemos, a função f seria essa que está aqui. Certo? Agora, o que nos resta agora é saber qual é o domínio que vai integrar aqui. Aqui, vejam aqui. Veja que o c ele vai mudando à medida que muda o x. O máximo valor de c é igual a 4, né? Que é isso aqui. Que seria essa tampa que está aqui, né? Essa parte que está aqui. Então, se a gente projeta essa tampa superior, que seria igual a C, que seria, na verdade, seria
4 igual x quadrado mais y ao quadrado. Certo? Se a gente projeta que está aqui, então a projeção vai dar círculos. Por que círculo? É como se você projetasse essa parte da tampa de cima para no plano XY. Então a projeção vai ser igual ao quê? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Tá certo? Aí, à medida que vai mudando x, satisfazendo essa inequação, você vai ter os diferentes pontos do paraboloide. Então, vamos lá, então, né? O conjunto de integração é a projeção do paraboloide de raio 2 no plano XY, ou seja, vai ser esse círculo que está aqui. Como o domínio de integração é um círculo, então, qual é o ideal? Coordenadas polares. Né? Tem coordenadas polares aqui. O ângulo que aqui chamei φ, troquei θ por φ. Φ vai ser igual de 0 a 2π e o ρ vai de 0 até 2. Tá certo? Assim, né? Temos o volume do paraboloide. Tá aqui, né? O volume do paraboloide vai ser igual a quê? A integral dupla ao longo de ômega, da função f de xy, que seria x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui, passando para... aqui coloquei o domínio, né? O domínio vai ser esse círculo que está aqui. E aqui, passando para coordenadas polares. Na verdade, aqui não é mais, aqui é igual, certo? Aqui no lugar de mais é igual. Igual. Aqui já passei a coordenadas polares, vejam aqui. X quadrado mais y ao quadrado vai ser ρ ao quadrado. E aí aparece o jacobiano ρ, depois ficou ρ ao cubo, certo? O φ vai de 0 a 2π e o ρ vai de 0 até 2. Aqui ficou fácil, né? Veja que aqui agora ρ não depende de φ, portanto, você integra primeiro de 0 a 2π, que está aqui, dá 2π, e a primitiva de ρ ao cubo é ρ4 sobre 4, certo? 2, 0. E aqui nós temos 8π, né? Simplificando tudo, que ρ aqui daria 4, 8, 16. 16 sobre 4 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8π. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a esse exemplo? Acho que tá tranquilo, professor. Deu para entender. Tudo bem. Então vamos a considerar o último exemplo. Tá. Esse aqui é nosso último exemplo, né? Vejam aqui. Nós queremos calcular o volume desse tetraedro ali, né? Na verdade, é um corpo limitado por qual? Pela pirâmide, né? O tetraedro, né? E veja aqui, o que sabemos aqui? Sabemos aqui somente os vértices são, né? A origem, aqui, o ponto A, o ponto B com essas coordenadas e o ponto C. Tá certo? Sem apelar para o cálculo diferencial, um aluno do ensino médio, não sei de qual, ensino fundamental ou médio, não sei aqui no Brasil qual corresponde, né? Ele mediria na hora a que é igual esse volume. Tá certo? A qual seria esse volume? Alguém me pode dizer a que é igual esse volume desse tetraedro? Sem usar cálculo diferencial. O volume de uma pirâmide é igual a quanto? É a área da base vezes a altura dividido por 3, não é? A área da base é um triângulo retângulo de catetos 1 e cateto 2. Portanto, sua área vai ser igual a 1 vezes 2 sobre 2. Dá 1. E a altura? A altura é 3, né? 3. Então, 3 vezes 1, 3. Dividido por 3, 3. Então, dá 1. Uma unidade cúbica, né? Esse seria o volume, certo? Mas a gente quer usar... Eu não vou fazer até o final. Eu vou dar a dica a vocês na próxima aula. Me dizem qual que vai ser. E se corresponde o volume vai ser igual a 1. Então, a dica para poder resolver usando o cálculo diferencial é o seguinte, né? Vocês vejam que tem que calcular a integral dupla, né? Ao longo de uma região plana de uma função de x de y. Aí você não conhece nem a região nem a função, por enquanto, né? Mas vamos ver aqui. Vocês podem escrever a equação de um plano, desse plano. Vou apagar aqui, pessoalmente. Desse plano que passa por esses pontos que está aqui. Vejam, vou escrever assim, aqui.
Esse que está aqui, né? Veja que esse aqui é uma porção do plano, né? Porque o plano é um ente infinito. Então, na verdade, você pode escrever a equação do plano que passa pelos pontos A, B e C. Então, já existe em geometria analítica uma fórmula pronta, né? É um determinante que você tem que calcular. Ou vocês podem calcular usando o que nós aprendimos quando estudamos planos tangentes e retas normais à superfície, né? Você pode escrever de planos se vocês conhecem a normal ao plano e um ponto específico. Nesse caso, você conhece 3 pontos que está aí, né? Então, você construi a normal. Como construir a normal ao plano, por exemplo? Esse plano, ao plano que passa pelos pontos A, B e C. Você precisa conhecer 2 vetores que pertencem ao plano, não precisa? Aí precisa conhecer, por exemplo, aqui tem o vetor AB. Quais seriam as componentes do vetor AB? Seria igual a menos 1, 2 e 0. E tem o vetor AC. Quais seriam as componentes? Menos 1, 0 e 3. Então, para saber qual é a normal a esse plano que contém esses pontos, né? Você vai fazer o quê? O produto vetorial. Porque o produto vetorial é um vetor que é perpendicular a esses dois vetores. Tudo certo? Faça o produto vetorial, aí encontrou a normal. Aí depois escolhe qualquer ponto arbitrário, pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer um deles, aí faz a equação do plano. Então a equação do plano vai ser da seguinte forma, eu não sei especificamente, seria AX mais BY mais CZ, igual a outra constante. Aí coloca em evidência o Z. O Z, na verdade, vai ser igual a f de xy. Perfeito. Aí tem o f de xy, né? Que seria a equação do plano. Perfeito? Tá. E aí, depois, o que vão fazer? Vão projetar esse plano no eixo, aliás, no plano XY. Você projeta o plano que vocês a equação e vão projetar no plano XY. Obviamente, quando projetam no plano XY, o que vai acontecer? O Z aí vai ser igual a 0. Perfeito. Aí vão ter a região D. Então, a região D, aí você pode escolher, por exemplo, o X é independente ou o Y dependente, qualquer um. Se X é independente, veja, o X vai variar de onde até onde? O X varia de 0 até 1. De 0 até 1. E o Y vai ser função de X. Aí vocês calculam o volume. E o resultado vai ser o mesmo. Eu não sei se vocês me entenderam essa explicação, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer o volume da 1, o Lucas Gurgel. Você colocou 3? Certo. Que você colocou um asterisco. Tá, tudo bem? Então, você tente fazer esse aqui usando o cálculo diferencial. Vamos lá e verifiquem que o volume de fato vai ser igual a 1. Tudo bem? Tá. Na verdade, eu queria compartilhar com você. Até aqui acabou a videoaula, né? Certo. Então, vamos a nos despedir.